Ela nasceu em um país que quase não tinha indústria aeronáutica. E hoje é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. Uma empresa que desafiou gigantes, representou o Brasil em todos os continentes e provou que é possível dominar os céus com tecnologia nacional. Essa é a história da Embraer, a gigante brasileira que conquistou o mundo. A Embraer nasceu de um sonho, em 1969, em um Brasil que ainda engatinhava na industrialização. O governo brasileiro criou a Empresa Brasileira de Aeronáutica, com o objetivo ousado de desenvolver aviões 100% nacionais. Naquela época, o mercado era dominado por potências estrangeiras, e a ideia de um país em desenvolvimento competir nesse setor parecia quase impossível. Mas a Embraer foi fundada com uma missão clara: criar uma indústria aeronáutica nacional forte e autossuficiente. O primeiro grande projeto foi o Bandeirante, um avião leve, robusto e versátil, projetado para as vastas distâncias do Brasil. Esse avião não era apenas um pedaço de metal com asas. Ele era o símbolo de uma nova era. O Bandeirante marcou o início da aviação regional no país, conectando cidades que antes eram isoladas e impulsionando o desenvolvimento econômico. Ele foi a prova de que a engenharia brasileira tinha capacidade de criar algo único e funcional. Por trás desse feito estava um homem visionário, Osiris Silva, engenheiro aeronáutico e piloto militar. Ele era o coração pulsante por trás do sonho da Embraer. Osiris não era apenas um técnico. Ele era um líder que acreditava fervorosamente no potencial do Brasil. Ele via além das dificuldades e dos céticos, convencido de que o país podia criar aviões tão bons, ou até melhores, que os estrangeiros. Sua paixão e determinação foram o combustível que impulsionou os primeiros anos da empresa. E como a história provaria, ele estava absolutamente certo. Durante as décadas de 1970 e 1980, a Embraer começou a decolar de verdade. Após o sucesso do Bandeirante, a empresa lançou o Tucano, um avião de treinamento militar que se tornaria um verdadeiro sucesso mundial. O T-27 Tucano era avançado para sua época, com um design inovador que simulava a cabine de um jato de combate, preparando pilotos de forma mais eficaz. O resultado foi impressionante. O Tucano foi exportado para dezenas de países, incluindo forças aéreas renomadas como a Royal Air Force do Reino Unido, que o produziu sob licença. Esse foi o momento em que o mundo começou a olhar para a Embraer com outros olhos. Não era mais apenas uma empresa local, mas um player global no setor de defesa. Logo depois, a Embraer mergulhou de cabeça no mercado de aviação comercial. A empresa identificou um nicho pouco explorado, o de aviões regionais com capacidade para 30 a 50 passageiros. Assim nasceu a família de jatos ERJ, que incluía o EMB-120 Brasília. Esses aviões revolucionaram a aviação regional ao conectar pequenas e médias cidades com eficiência, rapidez e baixo custo. As grandes companhias aéreas americanas e europeias perceberam o valor desses jatos para alimentar suas rotas principais, e os pedidos começaram a chegar em grande número. A Embraer estava aos poucos ganhando respeito e construindo uma reputação sólida no exterior, enquanto no Brasil se tornava um poderoso símbolo de engenharia, inovação e orgulho nacional. A empresa mostrava que a tecnologia brasileira podia competir de igual para igual no cenário internacional. Mas nem tudo foram céus de brigadeiro. Nos anos 1990, a Embraer enfrentou sua maior turbulência. O Brasil passava por uma grave crise econômica, com hiperinflação e instabilidade política. Como uma empresa estatal, a Embraer foi diretamente afetada. Os investimentos secaram, os projetos foram paralisados e a empresa, que já tinha provado seu valor, acumulou dívidas e chegou à beira da falência. Foi um período sombrio, onde o futuro da gigante brasileira parecia incerto. Muitos temiam que todo o esforço e as conquistas das décadas anteriores fossem perdidos. Contudo, em 1994, veio a grande virada. Em um movimento ousado e controverso, a Embraer foi privatizada. Essa decisão mudou completamente os rumos da companhia. Sob uma nova gestão, livre das amarras burocráticas estatais e com um novo influxo de capital, a Embraer ganhou agilidade, foco no mercado
e uma mentalidade voltada para a competitividade global. A privatização foi o choque necessário para reanimar a empresa e prepará-la para seu maior salto até então. Foi nesse novo cenário que nasceu a linha de aviões que consolidaria a Embraer como uma das maiores do mundo. A família ERJ-145 e, posteriormente, os E-Jets. Os ERJ, com capacidade para até 50 passageiros, foram um sucesso estrondoso. Eram modernos, eficientes e confortáveis e se tornaram a espinha dorsal de muitas frotas de aviação regional nos Estados Unidos e na Europa. A Embraer tinha acertado em cheio no alvo, mas a empresa não parou por aí. Percebendo uma nova demanda por aviões um pouco maiores, na faixa de 70 a 120 assentos, a Embraer investiu bilhões de dólares no desenvolvimento da família E-Jets. Foi uma aposta de alto risco, mas que valeu a pena. Os E-Jets, lançados no início dos anos 2000, eram aeronaves de última geração. Com um design inovador, cabine espaçosa sem o temido assento do meio e uma eficiência de combustível impressionante, eles se tornaram um fenômeno de vendas. Companhias aéreas do mundo todo, como a JetBlue nos Sacré-Cœur, a Air France na Europa e a Azul no Brasil, adotaram os E-Jets em suas frotas. Esses aviões não apenas colocaram a Embraer no pódio da aviação mundial, competindo diretamente com a canadense Bombardier, mas também redefiniram o conceito de aviação regional, oferecendo um nível de conforto que antes só era encontrado em aeronaves maiores. A Embraer não era mais uma coadjuvante, ela era uma protagonista. Hoje, a Embraer é uma potência global. Seus aviões estão presentes em mais de 100 países, operando em alguns dos ambientes mais desafiadores do planeta, da Sibéria gelada aos desertos do Oriente Médio. Suas aeronaves são usadas por companhias aéreas de renome, governos e forças aéreas de todo o planeta. A divisão de aviação executiva da empresa também é um sucesso, com a linha de jatos Phenom e Legacy, que são sinônimos de luxo, desempenho e tecnologia. Mas a Embraer não vive apenas do presente. A empresa olha para o futuro e continua a inovar. Na área de defesa, o cargueiro multimissão KC-390 Millennium é um dos projetos mais avançados do mundo em sua categoria, capaz de realizar uma vasta gama de missões, desde transporte de tropas e cargas até reabastecimento em voo e combate a incêndios. Além disso, a empresa está na vanguarda da sustentabilidade, com projetos ambiciosos para o desenvolvimento de aeronaves elétricas, híbridas e movidas a combustíveis sustentáveis. Através de sua subsidiária Eve, a Embraer está liderando a corrida pelo desenvolvimento dos carros voadores, os eVTOLs, que prometem revolucionar a mobilidade urbana nas próximas décadas. A Embraer provou, mais uma vez, que a inovação brasileira pode e deve voar muito alto. De um pequeno hangar em São José dos Campos, movido pela paixão de um grupo de engenheiros sonhadores, a uma potência global da aviação. A jornada da Embraer é uma história de resiliência, coragem e genialidade. Ela representa o espírito brasileiro em sua melhor forma. Aquele que não desiste diante das dificuldades, que inova para superar os obstáculos, que transforma desafios gigantescos em conquistas extraordinárias. Cada avião da Embraer que decola em algum lugar do mundo carrega um pedaço do Brasil. Um testemunho da nossa capacidade de criar, de competir e de vencer. E essa é a história da gigante brasileira que, contra todas as probabilidades, aprendeu a dominar os céus. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a incrível história da Embraer, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!